Você usa açúcar ou você é acostumado a usar adoçante? E qual seria, né, mais saudável? É você não se importar com a caloria, açúcar mesmo, açúcar cristal, demerara, que é aquele mais pretinho, né? Ou você usar um adoçante. Mas tem ainda a questão do adoçante, que é natural, tipo estévia, né, que vem de uma planta. Mas tem aquele outro adoçante que é artificial, como o aspartame, que é muito conhecido. Sobre esse tema nós vamos conversar com o nutricionista André Nascimento. André, boa tarde para você. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos da TV Nova. E aí, açúcar ou adoçante? Rapaz, vamos começar pelo básico. O que é comida? Açúcar ou adoçante? Comida. O que é natural, né? É o açúcar. É o açúcar. Então, eu sempre costumo falar para meus pacientes de maneira geral e para você que está nos assistindo, sempre procure aquele alimento que ele é natural. Claro que nós temos aquela opção entre o adoçante natural e o artificial. Rapidamente, Cardinal, diferenciando esses dois tipos de produtos, o adoçante natural é aquele que é extraído de uma planta, tá certo? Enquanto que o adoçante artificial, ele é extraído de alguma molécula vindo de um laboratório. Então, quanto a isso, a gente deve ter muito cuidado. Bom, no caso do açúcar, o pessoal tem muita dúvida. O cristal, que é o branco, tem o demerara, que é mais escurinho, né? Parece que até tem um outro aí também, que também é mais escurinho. Tem diferença desses açúcares? Bom, as pessoas falam quando a questão de sais minerais presentes, sabe, no adoçante, desculpa, no açúcar, mas a verdade é que não há tanta diferença assim. Açúcar por açúcar, tudo é açúcar. Então, seja ele mascavo, seja ele demerara, não vai ter tanta diferença assim. Algumas alegações falam sobre obter um pouquinho mais de sais minerais, entende? Mas daqui que você vem aproveitar algum tipo de sal mineral, né? exato, é irrisório. Agora, se a pessoa, por exemplo, partir para adoçante, fala-se muito hoje de xilitol e eritritol, principalmente para fazer essas receitas. O pessoal chama de receita low carb, né? Baixo carboidrato. Esse negócio presta, doutor? Olha, eu costumo brincar e dizer assim, ó, quanto mais low carb você é, mais fat você fica. Porque as pessoas tendem a retirar muito o açúcar da alimentação, que é importante, mas começam a aumentar o consumo de gordura de forma desenfreada. Um simples exemplo, faz um brownie low carb, né? Aquele brownie sem açúcar, mas é um brownie rico em gordura. E a gordura é muito mais calórica. Inclusive, aí não usa a farinha de trigo, tem que usar castanha ou... Farinha de castanha, né? Que é farinha de amêndoas, que é muito mais calórica. Então, assim... E tem muita gordura. Tem muita gordura. As pessoas precisam ter cuidado. Então, quando a gente fala sobre esses adoçantes, precisa ter o cuidado também na forma do preparo, sabe, Cardinal? Que algumas pessoas não levam em consideração é o poder relativo de doçura. E o tal do adoçante, ele adoça muito mais do que um açúcar. Dá um simples exemplo. Aquela sacarina sólica que você tem na sua casa, aquele adoçante zero caloria, né? Aquele sucralose. A sucralose. Eles adoçam cerca de eu prefiro a sucralose, né? Mas aí comi o bolo que a minha mulher fez, lascou tudo. Mas sabia que a sucralose não é um adoçante natural, ele é um adoçante artificial. Ele é extraído a partir de uma molécula de sacarose, que é o nosso açúcar. Mas qual é o problema nisso? É que a sucralose, ela adoça 600 vezes mais do que o açúcar. Vicia adoçante, não, por causa disso? Não é que vicia, né? É um termo muito forte. Mas aquele sabor doce que ele confere sempre na nossa boca, isso vai fazer com que o seu organismo queira sempre um pouco mais. É aquele ciclo. Então imagina para uma pessoa, Cardinal, que coloca uma gotinha de adoçante, é uma coisa, mas imagina para aquela que coloca aquela xiringada e nem conta na xícara do café. Eu tenho uma coisa agora que acontece, né? Que você vai no rótulo, aí está lá o nome stevia, que seria da planta, que a stevia seria um adoçante mais natural, uma planta doce, né? Aí você olha assim como se fosse um suquinho dessa planta, que aí adoça mesmo. Mas aí, no meio, você vai lendo, tem um pouco de stevia, o resto é aspartame, essa outra que o senhor acabou de falar, que adoça muito. A sucralose. Sucralose. É uma mistura, né? É o que a indústria tem feito para baratear o preço de um produto industrializado. Então eles colocam lá, stevia, mas quando você vai ler no rótulo, tem lá a base de stevia, bem pequeno, mas a verdade é que aquele adoçante é uma mistura de vários outros componentes. Então, quando a gente fala sobre adoçar, imagina que 3, 4 gotinhas é equivalente às vezes a uma colher de sopa de açúcar. E o que é que a pessoa faz? Dá aquela xiringada, né? Então, por muitas vezes que não tem aquela caloria naquele alimento, para o nosso organismo, aquilo confere um sabor muito doce.
Então ele vai forçar o seu pâncreas a produzir muita insulina sem necessidade, porque chegou muito doce. Então o adoçante ele pode ser perigoso nesse aspecto também. É sobre isso que eu queria também comentar, sobre a questão da segurança alimentar do adoçante. Tem muitas pesquisas, algumas não detectaram nada, agora surgiu uma outra que ainda, eu estou vendo aqui que alguns nutricionistas estão debatendo aí em alguns podcasts, que é sobre a questão do adoçante fazer mal à saúde. E tem alguma definição sobre isso? Temos alguns estudos que mostram que sacarina e o ciclamato monossódico são inclusive moléculas que já estão um pouquinho banidas de outros países. Eles têm um potencial carcinogênico. Isso quer dizer que o consumo exacerbado dessa molécula pode desenvolver câncer. Foi um estudo em camundongos. É algo muito recente e a gente não pode ainda extrapolar porque a gente não tem uma conclusão sobre o fato. Mas, de uma maneira geral, sim, a gente deve ter o cuidado com o consumo desses adoçantes artificiais, que é aquele adoçante que você tem na sua mesa. Então, agora vamos passar para aquela pessoa que tem uma necessidade especial, por exemplo, a pessoa é diabética, né? Que aí o seu nutricionista, o seu médico, vai dizer que o consumo de açúcar pode gerar um problema. Qual seria a orientação para essas pessoas? Bom, para essas pessoas que têm algum caso de problema, resistência periférica à insulina, ou até mesmo intolerância à glicose ou evoluindo para um diabetes, claro que a gente precisa cuidar com o sabor do açúcar e a quantidade dele, certo? Mas muito mais importante que a quantidade de açúcar é o teor de doce que você tem na sua alimentação. Porque assim, para o nosso organismo, entre aspas, não tem muita diferença o que é um adoçante e o que é um açúcar. Ele entende o que é o sabor doce. Então, quanto mais doce você produz no seu organismo, mais ele vai forçar você a produzir uma insulina. E se você tem uma diabetes, por exemplo, que tem uma falha na secreção dessa insulina, isso vai prejudicar bastante o seu organismo. Inclusive, a gente tem dados que comprovam que esses adoçantes artificiais, eles estimulam e podem até piorar o caso de uma diabetes. E no caso da leitura de rótulo ainda sobre essa questão, que às vezes coloca que não tem açúcar, mas aí colocam lá suco concentrado de uva, concentrado de maçã. Não é mesmo açúcar, não? Exatamente. A importância de saber ler um rótulo. Então, quando a indústria coloca não tem adição de açúcar, ele está falando sobre a sacarose, o açúcar de mesa. Mas, na verdade, existem diversos outros nomes para o açúcar, como, por exemplo, xarope de milho, xarope de frutose, açúcar invertido, maltodextrina. Tudo isso aí é açúcar, é sacarose. Então, as pessoas devem ter esse cuidado. E uma dica, ao ler o rótulo nutricional, se o açúcar ou alguma molécula dessa tiver em maior quantidade, como a gente consegue observar aí na tela, carboidratos. Então procure aquele alimento que tenha uma quantidade menor de carboidrato na sua composição, como a gente vê nesse rótulo aí, por exemplo. Até porque o carboidrato pode ser açúcar também. O carboidrato é o açúcar, né? Então existem diversos tipos de carboidratos. E a sacarose, açúcar de mesa é um, a maltodextrina é outro tipo de açúcar. Então, cuidado, leia a informação nutricional e quanto menor quantidade de carboidratos, melhor naquele produto. André, muito obrigado aí por sua presença, por suas explicações. Espero contar com outras vezes aqui contigo. Será um prazer mais uma vez. Desejo para você uma boa tarde aí. Queria deixar minha rede social para quem quiser me acompanhar. Manda. Todo dia tem dica nutricional lá, que é o @Nutri André Nascimento. Conto com você lá também.